Fala galera, Caioba Cartola Show na área, hoje tá diferente. Caio tá curtindo aquelas férias, então estou aqui hoje no lugar dele para apresentar o Caioba Cartola Show para a 15ª rodada, que além de estar bem difícil de escolher quem é o brabo para essa rodada, quem pode se dar bem, qual time que vai arrebentar, ainda facilitou bastante, que tem 2 jogos a menos. O Corinthians e Grêmio não vai valer e o América Mineiro e Vasco também não. Então você que está com a gente aqui no Caioba Cartola Show já sabe, se inscreve no nosso canal do YouTube do Cartola, botãozinho vermelho aqui embaixo, ativa o sininho de notificação e acompanhe em todas as redes sociais, TikTok, Twitch, no GE. Globo, nas nossas redes sociais como o Twitter e o próprio Instagram, para saber de tudo que rola no Cartola. Então hoje eu estou recebendo o Vitor, nosso espião do Cartola, para tentar ajudar nessa rodada dificílima. Tudo bem, Vitor? Como é que você está? Tudo jóia, Roberto. Tudo jóia, cartoleiros. Realmente é uma rodada difícil porque tem muitas opções, né? Mesmo com 2 jogos a menos, ainda assim a gente tem muitas opções, principalmente para defensores, muitos times com potencial de segurar o saldo de gol. Mas ainda assim, com bastante estudo, a gente consegue chegar nos melhores nomes. Esse negócio de SG esse ano tá difícil, cara. Quando você pensa assim, não, esse jogo aqui, SG, certo, tem gol. Não, esse aqui não vai ter SG, não. Aí segura. Então, SG é algo raro esse ano, cara. Inclusive, o Palmeiras, que sempre foi muito favorito para SG, esse ano não tem conseguido segurar, né? Foi uma defesa que ano passado os cartoleiros que apostavam às vezes fechavam a defesa, se davam muito bem. Não tá tendo o mesmo sucesso esse ano. A gente tá tendo que partir para outras alternativas. A rodada passada, o Afinco foi o convidado do Caio aqui no nosso Caioba Cartola Show e ele fez 76,81 por 0,40. Ele passou a Lara Group, então ele está na 3ª posição do nosso ranking do ano aqui no programa, em que o Alexandre Strachão, nosso Strachou, está em primeiro, fez 124,53 na 5ª rodada. O Léo Jaime fez 106,30 na 13ª rodada. E na 14ª, o Afinco fez 76,81. Dá para passar, né, nessa 15ª aí, ou é mais difícil, Fih? Olha, eu vou mirar a medalha de bronze, porque essas 2 mitadas aí, do Ale e também do Léo Jaime, tá difícil, viu? Foram rodadas muito específicas, principalmente a 5ª. Mas montando um time aqui, pelo menos aparecer ali no pódio com a medalha para casa já tá bom para mim. Já tá valendo. E nessa 5ª rodada que você mencionou, que foi a que o Ale assumiu a liderança, ele também deu a melhor dica até aqui no ano, que foi o Rafael Veiga, fez 27,60. Vamos começar a montar esse time para essa 15ª rodada. Vitor, conto com você, que eu vou pegar as suas dicas aqui para recuperar da minha última rodada. Eu venho do Ouro 3 no mês passado, aí meu time fez assim, ó, uou! Deu aquela queda vertiginosa. Então, estou precisando de ajuda. Mas, para abrir a nossa rodada, é bom lembrar que Vitor Roque é o jogador mais escalado até aqui nessa 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense, que vai enfrentar o Bahia. Bahia não vem conseguindo bons resultados nessa temporada. Então, quem sabe o Vitor Roque vai brilhar. Ele que é a 2ª venda mais cara da história do futebol brasileiro. Então chega cheio de credencial, né, Vitor? Seu xará. Meu xará. E digo mais, o Cartola é o único lugar que a gente consegue escalar um jogador de 400 milhões de reais por 13 cartoletas. Olha é a aí. Melhor cotação, o melhor câmbio do mercado, não tem outro. Pô, as casas de câmbio piram nessa aí, hein? Essa tá muito melhor do que trocar real por peso. E aí vem a pergunta, estará no time? Time de capitão. O Vitor Roque, principalmente em casa, tem ótimas pontuações. Ele é aquele jogador que faz o gol e ainda faz uma pontuação acima. Então, geralmente, o Vitor Roque com gol é 12 pontos. E contra o Bahia, para mim, ele tem chance de fazer mais de um gol. O confronto é muito desfavorável. A gente sabe que o sintético é uma vantagem para o Atlético Paranaense. E o adversário também, defensivamente, é frágil. Então, para mim, escalado já é obrigação. A gente ainda vai com o diferencial que é ele de capitão. Vamos começar escalando, então, aqui. E a gente já começa botando o Vitor Roque, né? Não tem como. Que a média dele, 8,17. Como o mercado abriu recentemente, ele ainda está sem o mínimo de valorização e as médias como mandante e visitante, que deve aparecer em breve no decorrer da semana.
no Cartola de vocês. E bom lembrar, hein, gente, tem rodada de Copa do Brasil esse meio de semana, então fica de olho, fica ligadaço no GE. Globo, nas informações das redes sociais do Cartola, nos nossos influenciadores, como o Vitor, porque vai ter mudança. Pode ser que time escale time titular, poupe jogador aqui, ali, que algum jogador se machuque. Enfim, a gente tem que ficar ligado no que vai acontecer nessa rodada de meio de semana da Copa do Brasil. Vitor Roque e mais quem? Vamos fechar esse ataque? Bom, eu acho que o ataque é o principal lugar para investir as nossas cartoletas. Então, vamos com o artilheiro Tiquinho Soares. Já tem 14 participações em gols aí, joga no líder, joga em casa, como o pessoal fala, caiu no tapetinho, já era. Então eu acho que vale demais. Apesar do Bragantino ser uma boa defesa, mas o Botafogo é o líder, tá esmagando 12 vitórias em 4 jogos. Então o Tiquinho também tem o pênalti, que é um diferencial que eu gosto bastante. Vale sim fazer um investimento. Se deixar para economizar, vamos economizar em outras posições. Miolo de zaga, eu tô nessa esse ano. Vai economizar miolo de zaga. O zagueiro tá entregando pouco ponto no meu caso, então bota o zagueiro barato. E aí eu gasto em lateral, gasto em meia, atacante. Tiquinho, Vitor Roque, e esse ataque poderoso vai ser fechado com... Ser fechado com um dos 3 atacantes de maior média até agora no Cartola, que é o Hulk, né? O Goiás defensivamente não tá bem. O Hulk também um excelente finalizador. Vários jogos aí o Hulk passou dos 5 pontos, sem gol, sem assistência. Então ele tá toda hora tentando, bate faltas, bate pênalti, e o adversário colabora. A gente sabe aí que o Goiás, principalmente em casa e defensivamente, não tá ajudando. Já tomou 12 gols em casa. Então é um adversário que vai permitir ao Hulk finalizar, ter chance de gol. Eu acho que é um atacante que vale sim cada centavo das nossas cartoletas. São 33 finalizações em 12 jogos. O Hulk ficou fora do último jogo diante do Corinthians. Fez falta, né? O Atlético perdeu por 1-0 jogando em casa, gol do Roger Guedes. Uma lembrança aqui, eu tinha esquecido. O desafio do dia. Olha, já ia te deixar sem desafio. O desafio do dia é escalar pelo menos um jogador de cada clássico que nós teremos nessa rodada. E os clássicos são Fluminense e Flamengo, se enfrentam no Maracanã, e Santos e São Paulo. Você vai ter que escalar aí jogadores desses clássicos para essa rodada. Já ia te deixar sem desafio, olha que moleza. O bom, pelo menos, é que a gente tem o resto do time aí para escalar uma peça de cada clássico. E tem bons nomes, eu acho que, mesmo sendo clássico, ainda assim, nem todo clássico é 0-0. O pessoal tem essa ilusão, né? Tem uns bons nomes aí, principalmente no meio de campo, porque esse ano, eu confesso, tá difícil, hein? Esse ano tá difícil cravar o meio. Tá complicadíssimo. Então vamos pro atacante reserva pra gente já começar nesse meio campo aí a brilhar. Bom, vou pelo confronto favorável, vamos de Paulinho. Eu acho que o Paulinho é um nome interessante, enfrenta o Goiás também, que é bem frágil. Vale deixar ele como nosso reserva. E como tem o Hulk de volta, quem sabe Paulinho não volte a brilhar. Meio campo, Vitão. Quem começa aqui já a cumprir o desafio? Já é o ponto? Com certeza. Vou usar, inclusive, o meio de campo para o desafio. Vou começar com a Arrascaeta. Pode olhar aí, que pouquíssimos meias vão ter 5 participações em gols no campeonato. A Arrascaeta tem, são 2 gols e 3 assistências já. Muito diferenciado. Ele é um dos melhores jogadores em atividade hoje no futebol brasileiro. Então, mesmo sendo clássico, o pessoal falou, contra o Palmeiras ele não vai fazer nada. Jogou 30 minutos e fez gol. O Arrascaeta, ele não depende do adversário. Ele é o Arrascaeta. Então, para mim, é um jogador que vai estar nesse time, não só pelo desafio, mas porque é muito bom jogador, muito diferenciado. E aí, ao lado do Arrasca, quem joga? Eu gosto... Vou cumprir o desafio, então, tá? Eu gosto de vários nomes aí, temos muitos nomes bons, mas vamos cumprir o desafio com o Wellington Rato. Eu acho que é favorável. O Santos, defensivamente, não tá bem, né? No último jogo que fez fora de casa, foi um 3-0, inclusive, para o Cuiabá, em que a gente teve gol do Denilson e 2 assistências do Cepelini. Então, acaba ali que temos um histórico bom de meias, fazendo boas pontuações contra o Santos, e o Rato a gente já conhece de outras temporadas, que é um jogador muito bom. Então, vou escalar o Wellington Rato, já cumpri o desafio aqui, já com meus 2 primeiros meias. Boa! E o São Paulo é um daqueles times que vale ficar de olho, porque tem esse clássico contra o Santos e tem clássico contra o Palmeiras no meio de semana, ganhou por 1-0 o jogo de ida da Copa do Brasil,
e agora tem um jogo de volta que promete ser quente, promete ser duríssimo. Então, olho vivo. Então, Rato e Arrascaeta, o desafio está cumprido. Agora é freestyle, é aqui, ó. Toque, chega lá. Time de Guardiola. Vamos então, temos várias opções, vamos fazer uma gestão de cartoletas, porque ainda tem uns nomes aí com preço caro que eu quero colocar no time. Vamos de Vitor Bueno, meu xará também. Vitor Bueno, Vitor Bueno, interessante que ele bateu o pênalti com o Vitor Roque em campo, né? O Teran saiu, era o batedor oficial do time, não foi titular em vários jogos esse ano, e aí ficou aquela dúvida, né? O Vitor Roque deve ser o batedor oficial, mas o Vitor Bueno bateu contra o Palmeiras e converteu, e o Vitor Roque jogou aquele jogo inteiro. Então, além do pênalti, também tem 3 assistências. Então, é um jogador que, nesse esquema atual do Atlético Paranaense, está conseguindo se sobressair. É um nome bem interessante. E tá nesse esquema que você falou, né? Se tem um jogador para dar assistência, para quem a gente está com muita perspectiva, no time do Atlético Paranaense, é o Vitor Bueno, um deles. E pelo que eu vi, a gente estava vendo aqueles vídeos ali de gols do Vitor Roque, laterais direitos do Atlético Paranaense, já são 2 assistências de cabeça pro Vitor Roque. Pro banco de reservas, Vitão. Pelos nomes que a gente tem pelos confrontos, eu apostinha no Igor Gomes. O Igor Gomes começou muito mal no Atlético, mas também teve uma minutagem não favorável para ele. E nos últimos jogos, o histórico recente dele, com um pouco mais de minutagem, ele tem conseguido, não só no Brasileiro, né? Também analisando os outros torneios, ele tem conseguido sim participar de gol, tem conseguido fazer umas partidas interessantes. E sem o Zarate, ele vai acabar sendo referência. Então, para o banco, eu acho um nome interessante. Vamos para a lateral ou para o miolo de zaga? Bom, vamos para a lateral, que eu quero gastar mais na lateral, ver o que sobra para a zaga, que a lateral é prioridade. Eu já imagino quem é o primeiro. Não tem como, né? Não dá nem para falar que é clubismo escalar o Marlon. Ele não fez nenhuma pontuação abaixo de 4,6. Tem 2 gols, 1 assistência e quase 5 desarmes por jogo. E ainda pega o Curitiba, que a gente sabe que é um time com dificuldades, né? Um time que, apesar do histórico recente, tem algumas dificuldades, né? O Marlon, ele não precisa do saldo de gols para ir bem. Então, ele está escalado, prioridade no Marlon. Prioridade. O clubismo é não escalar o Marlon, né? Convenhamos. Exatamente. Que... clubismo é deixar ele de fora. Exato. Bom, então já temos o Marlon, que tem sido o brabo da lateral nessa temporada, e ao lado dele, quem vai? Temos ótimos nomes que a gente pode escalar, mas pensando na gestão de cartoleta, para a gente conseguir fechar o time, eu vou no Marçal. Marçal tá voltando, lateral do líder. Marçal tem quase 3 desarmes por jogo, também interessante esse dado, porque aí na pontuação a gente pega quase 4 pontos com ele. Foi muito beneficiado com o fim do passe incompleto, porque tenta bastante, cobra algumas faltas. Então, acho que o Marçal tem muito potencial. Tanto do SG, que o Botafogo é o rei do SG no campeonato, o rei em conquistar saldo de gols, e pelo potencial que ele tem ofensivo, eu acho bem interessante o Marçal. Vamos de Marçal, o brabo da lateral direita, jogador que fez carreira lá na Europa e voltou para o Brasil para brilhar no líder Botafogo. E é essa, né? Caiu no tapetinho, já era. Já era. O banco, Vitão. Quem vai para o nosso banco aqui, se Marçal ou o Marlon não jogarem? Tem que ser alguém com ele para completar. Vamos lá, vamos nesse valor que a gente tem para gastar, né? A gente perde algumas opções, mas vamos de Caio Paulista. Gosto muito, acho ofensivo, acho um jogo com potencial, porque o São Paulo defensivamente em casa tá bem, né? Recentemente não, ele não tem jogado alguns jogos, mas eu acho que a média dele é interessante, é um lateral com muita presença ali na parte ofensiva, né? Tem até um jogo recente que ele fez 2 gols. Eu acho interessante, soma várias possibilidades o Caio Paulista, né? Não só SG, como uma participação em gol. Aí agora sim, aquele famoso... Vamos ver o que dá, né, no miolo de zaga. Vamos lá, né? Lógico que a vontade é torrar as cartoletas, mas aí fica comprometido as nossas posições de goleiro e técnico. Então vamos aí para o Arboleda. Vamos tentar esse SG do São Paulo, principalmente porque o Santos já vem de 3 jogos fora sem marcar, né? Então tá com uma dificuldade. A galera tá pensando muito no jogo contra o Goiás, que o Santos fez 4 gols, mas foi um jogo com um adversário mais tranquilo, foi em casa. Acho que o São Paulo defensivamente também tem tido boas partidas, principalmente jogando no Morumbi. Então a Arboleda também tem diferenciais, que a gente sabe que é um zagueiro ali
com muita presença de área, então pode ser que não só o SG, mas ele consiga outros scouts pra gente. E dos 9 jogos que fez, em 4 São Paulo não sofreu gol, então são quase 50% de SG que conquistou quando esteve em campo. Quem sabe não é ele o diferencial que o São Paulo precisa aí para defesa. Ao lado do Arboleda, quem vai, Vitão? Vamos, então, já que a gente está restrito nas cartoletas, vamos de Zé Ivaldo. Zé Ivaldo, que tem um confronto em casa contra o Bahia. O Atlético Paranaense em casa tem um retrospecto interessante de SG. E o Zé Ivaldo, de vez em quando, ainda surpreende a gente e consegue uns desarmes, né? Não foi bem nos últimos 2 jogos, é verdade, mas eu confio bastante no retrospecto do Atlético em casa, na fragilidade do adversário. E o Zé Ivaldo também, eu achei ele um bom jogador. Eu acho que ele, mesmo se não pegar SG, a gente ainda pode ser surpreendido aí com uma pontuação interessante dele, né? Tá meio negativando no histórico, teve uma rodada ali que ele fez um pênalti, isso prejudica, querendo ou não, mas eu confio sim que a gente vai conseguir o Zé Ivaldo dos 10 pontos da rodada 12, não o Zé Ivaldo das 2 últimas. E pro banco? A gente está bem restrito no banco, mas já que a gente não tem nenhum jogador ofensivo do Fortaleza, vamos no Alain Pereira aí, mas pensando no fator surpresa. O Cuiabá, de vez em quando, gosta de aprontar fora de casa, né? Vários jogos aí ganhando, pegando SG. Então, se tudo der errado, quem sabe não temos uma surpresa positiva. Sem gol contra, hein, Pereu? Gol contra de novo não, hein? Não é possível. 2 vezes seguidas a gente tem que ser muito sortudo. E pro gol? Pro gol você tem 17,18 pensando em goleiro e treinador. Não é tanta coisa assim, mas vai ter que ser criativo. Já não dá aí para colocar o Lucas Perry, que é o melhor, então vamos de João Ricardo. Eu acho que o Fortaleza, atrás do Botafogo, é o time que mais conquistou SGs, né? O Botafogo com 9 e o Fortaleza com 7. Então o João Ricardo tem feito a alegria dos cartoleiros recentemente, principalmente em casa. Acho um nome interessante, ainda tem uma média interessante, quase 3 defesas por jogo, até um pouquinho mais. Eu acho um nome bacana para a gente escalar. E dessas 7 que conquistou SG, 5 o João Ricardo estava lá. Ainda pegou um pênalti. Isso. Ele pegou o pênalti, o Tiquinho fez no rebote. Ele deu uma mitada. E o goleiro? Pro banco de reservas, quem vai ser? Bom, eu sei que os cartoleiros não são muito fãs dele, mas eu acho que o Everson pode ser finalmente a rodada dele. Então, desses aí, eu acho que é o que tem um leve favoritismo. Sobrou 8,96 pro treinador. É do Filipão para baixo. É o Filipão, então. O Filipão será. Apesar de não estar bem, realmente, não tem conseguido fazer esse time do Atlético engrenar, uma média baixa, mas o Goiás é o adversário que gosta de ceder boas pontuações para técnico, inclusive jogando em casa. Então, o Goiás em casa aí já tivemos bons técnicos mitando no histórico recente, pelo menos 5 pontinhos eles têm garantido. Então, vou acreditar não no fator Filipão, mas sim no fator Goiás para escalar o nosso técnico. E aqui, a braçadeira para fazer vezes 1,5. É do cara? É do moleque de 18 anos? É do moleque de 400 milhões de reais. Vitor Roque, vamos fazer valer o nosso investimento. Então, Vitor Roque vai como capitão desse time, o seu xará do Vitor, nosso espião do Cartola. Vitor, o time então tá pronto para mitar nessa rodada de número 15 do Brasileirão. E a mira é passar o Afinco, né, que ficou na 3ª posição. Mas, quem sabe, Vitor Roque voa desse jeito que você falou aí, quem sabe passa ali o Léo Jaime, chega perto do Extra Show, vai que... A expectativa é essa, quem sabe aí a mitada de 130 pontos vem. É isso, vamos torcer por isso. Divulga aí as suas redes sociais, Vitor, para quem quiser acompanhar o espião do Cartola, as teorias cartoleiras, grandes dicas para cada rodada. Como é que te acha? O pessoal pode me achar tanto no Twitter quanto no Instagram, Espião Cartola FC, né, sem o tio. E também no YouTube, Espião do Cartola, são as 3 redes sociais. Agora também no Threads, mas aí o Threads é ligado ao Instagram, então também Espião Cartola FC. É isso, acha facinho. E pode ir que o conteúdo é de qualidade, é aprovado. Tá top demais. E além de dar muitas dicas, você se diverte ali no pré-rodada ou durante a rodada também, que tem sempre uma zoeirinha para cá e para lá. Tá sempre valendo. Então, quero te agradecer, irmão. Obrigado pela participação aqui no nosso Caioba Cartola Show. Vamos torcer para que esse time voe. E eu peguei algumas aqui para falar que durante a semana eu vou botar esse aqui, porque foi o Vitor que me indicou lá do espião e tal.
Então já vou botar no meu time também. Tamo junto, viu? Brigadaço. Imagina, prazer todo meu de estar aqui participando com vocês. Tamo junto. Semana que vem a gente está de volta com muito mais Caioba Cartola Show, esperando voar e imitar cada rodada. Boa sorte e fiquem de olho, hein? Não esqueçam de ficar de olho no GE. Globo e nas informações sobre os clubes que jogarão a Copa do Brasil nesse meio de semana, porque muita coisa daqui até sábado, quando a bola começar a rolar, pode mudar. Sigam o Cartola nas redes sociais, você que está pelo YouTube, botãozinho vermelho aqui embaixo, você que está no TikTok, tem conteúdo do Cartola o tempo inteiro e a gente volta na semana que vem com muito mais. Um beijo, até a próxima. Tchau!